Notícia na manhã desta terça-feira, perdão, tô antecipando notícia de amanhã, não. Meus amigos, falando de centroavante, a gente vai falar de 3 jogadores aqui do ataque. Por um, a gente ganhou concorrência, mais ou menos. Por outro, a gente ainda tem possibilidade, a gente não esperava. E outro entrou na mira, que eu acho um tiro na água, mas com força. E, além de tudo, propostas por saída de Muriel, pelo menos ainda não agradaram ao goleiro. Vamos falar disso tudo nesse giro de notícias. Bem, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link e no primeiro comentário também da 1xBet, que é a casa de apostas, que patrocina aqui o Raiz Tricolor. Tá tendo um monte de jogo aí, Champions League vai voltar em breve, teve sorteio agora, mas tá tendo jogos dos campeonatos nacionais lá de fora e tem Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Jogo interessante, porque o título meio que já tá decidido, né? Mas pra este jogo, será que o Atlético Paranaense começa uma reação muito forte, tenta botar 1-0 ali no primeiro tempo, vai sair ou vai tomar um gol? De repente um gol no primeiro tempo é algo que pode muito acontecer nesse jogo. Vale a pena você ir lá apostar. O link tá aqui no primeiro comentário. Bem, e vamos pras notícias. Muriel, goleiro do Fluminense, segundo a notícia do portal Netflu, Muriel recebeu já uma proposta pelo jogo para ele, né, para ele atuar na temporada de 2022, mas ele não se agradou dessa proposta. Bem, a proposta seria ali para ele sair do Fluminense agora, só que qual que é a questão? Muriel tá meio que cravado de que ele não vai ser titular no lugar de Marcos Felipe, eu já falei isso aqui algumas vezes, e ele quer jogar, e é justo que ele queira jogar. E até porque o Fluminense também sabe que paga, lembrando, o contrato de Muriel foi feito bem lá atrás, sabe que paga um pouco mais a Muriel do que deveria, enfim, lá pra trás, quando assinou o contrato, Muriel receberia, né? Enfim, lembrando, Muriel chega pra ser a resolução do gol do Fluminense em 2019, no meio de 2019, e assina um contrato de 2 anos e meio. E lá atrás, eu confesso, não vou lembrar a minha opinião na época, mas lá atrás eu lembro de muita gente ter batido, e eu pelo menos me lembro de eu não ter gostado muito, desse contrato até 2022. Acho que no primeiro vídeo eu não sabia ainda do contrato, mas depois a gente acaba comentando. Porque, de fato, o Muriel cumpriu o seu propósito ali em 2019, de certa forma a gente não tem nada a reclamar de Muriel em 2020, começou como titular, obviamente tem muito a reclamar ele como titular, mas depois vai pro banco e principalmente assim, na verdade a gente tem a reclamar dele em 2020, né, ele caiu o nível, e não tem nada a reclamar de 2021, onde ele foi um goleiro reserva, que jogou 3, 4 partidas, e quando jogou não comprometeu, mas é um salário alto, ele foi contratado como salvação, como principal peça, como, enfim, desespero ali do meio de temporada de 2019, onde a gente já tinha ido com Rodolfo, Agenor, e já tinha testado também um terceiro goleiro. O terceiro goleiro era Muriel, né? Que chegaria para poder salvar ali o gol do Fluminense. Então, com certeza, o patamar salarial dele é um pouco acima do que o Fluminense espera pagar para um reserva. E o ideal para os dois seria ele achar um novo clube. Mas a proposta que chegou ainda não o agradou. O Fluminense espera chegar uma proposta para poder sair do gol do Fluminense. E Muriel aguarda uma proposta interessante para poder jogar em 2022. Tá acabando a carreira dele, né? O cara quer jogar, é justo também. Bem, outra notícia, a gente vem para Germancano. Segundo Vitor Lessa, da Rádio Globo, Germancano ainda... enfim, ele interrompeu as suas negociações com o Fluminense, só que o Fluminense ainda continua no páreo para ter Germancano. O Vitor Lessa conversou com o José Constanzo, que é empresário de Germancano, que disse o seguinte: sim, o Fluminense segue sendo uma possibilidade, mas não vamos resolver nada antes do Natal, ou seja, pelos próximos 11 dias, segundo José Constanzo, na entrevista que ele deu ao Vitor Lessa, o Germancano está fora muito das notícias sobre pelo menos um anúncio, alguma coisa. Mas como a gente sabe que no meio do futebol a gente nunca pode confiar em nada, né, nesse caso, a gente continua tentando apurar aí e vendo a apuração dos outros sobre Germancano. O Fluminense
fica agora no impasse. O Saudações Tricolores tinha noticiado de que hoje é terça-feira, né? Quando eu tô gravando esse vídeo aqui já é terça-feira, mas tinha noticiado de que o Fluminense só esperaria até segunda. Até segunda, o Fluminense tá esperando já mancando. Dali pra frente, meu amigo, ó. Desligou tudo aqui, acabou a proposta, tem mais nada e não gostou, responde logo. Mas, ao que parece, há uma luzinha no fim do túnel e Germancano espera responder só ali por perto do Natal. Vamos ver se o Fluminense vai aguardar Germancano até lá, ou se pelo menos como é que vai funcionar, né? Porque assim, no caso de Cano, ele tem ali, o Fluminense, né, pra essa posição, tem algumas negociações muito difíceis, né? A principal delas talvez seja Gilberto, que é muito provável de que não venha para o Fluminense, né? Pelo menos esse é o cenário atual. Então, assim, pode ser que até o Natal não fechou ninguém, ainda tem Cano ali. Cano, quer? Então vambora, e fecha. Mas já não é mais a prioridade de negociação do Fluminense. Vamos ver aí como é que vai ser. Até o Natal a gente vai falar de Cano. Que Cano? Cano. Bem, e o outro centroavante que a gente pode falar, não centroavante, mas joga por dentro, né? O site Nosso Palestra falou sobre William Bigode. E bem, ele diz que existem 2 clubes querendo o jogador do Palmeiras, William Bigode. 3 clubes além do Fluminense, na verdade, Fluminense e Cruzeiro e Santos. Só que qual que é a questão? O Cruzeiro tá na Série B, seria um investimento muito alto, seria... Olha o barulhinho do WhatsApp. Seria uma lembrança, na verdade, pelo que ele fez lá atrás, etc, etc, etc. Obviamente, extremamente complicado. É um acerto hoje entre Cruzeiro e Felipe Melo. Perdão, Felipe Melo realmente é muito difícil mesmo. Mas entre um Cruzeiro e um William Bigode. Agora, se a gente for falar de Santos, existe uma possibilidadezinha um pouco maior. Isso por quê? Porque o clube já está em São Paulo, ele não teria ali muito que se mudar, né, para Santos, mas não é uma mudança de estado, etc. É algo que ele pode se mudar sem a família, tá. Só que o Santos tem dificuldade financeira também. O patamar salarial de William Bigode, eu até já vi algumas notícias, mas sem uma fonte confiável ainda, o patamar salarial de William Bigode não cabe no Santos, né? E eu até vou lançar um vídeo depois, você vai falar, cabe no Fluminense, Gabriel? O Fluminense vai jogar Libertadores, né? Assim, o Fluminense tá num patamar acima do Santos hoje. E aí, enfim, não duvidaria do Santos também. Eu já vi, como falei, vi algumas notícias, mas nada muito confiável ainda de que o Santos, pela questão financeira, sairia do negócio. Com isso, ficaria o William pro Fluminense ou pro próprio Palmeiras ou para alguma outra oportunidade que aparecesse. Vamos esperar. A conversa entre Palmeiras e Fluminense avançou. A gente precisa lembrar que o Palmeiras precisa liberar o jogador. O jogador tem contrato ainda para 2022, renovou com o Fluminense. No caso do Cruzeiro, teria o fator Alexandre Matos, né, que é quem hoje é o diretor de futebol do Cruzeiro. E, enfim, já foi do Palmeiras, etc. Tem uma boa relação. Vamos aguardar aí o que a gente pode ver nesses próximos dias, porque o Fluminense acho que desponta como praticamente certo para o William Bigode. Acho que a gente não tem muitas dúvidas de que ele deve acabar fechando nesse ano, não. Não fez um ano bom, mas pode ser recuperado também. É um risco que o Fluminense está correndo, né? Mas, enfim, é um risco menor do que quando se contrata Luca, por exemplo. Porém, mais caro. Mas vamos voltar aqui para Borja. Chegar em Borja, né? Porque do nada, 8h40 da noite, sai no Netflix que o Fluminense tem Borja como uma das suas opções. Cano e Bigode estão à frente na disputa. O cenário hoje é esse. Gilberto, Cano e Bigode são as prioridades do Fluminense para jogar ali mais centralizado. Bigode tem um estilo meio diferente, mas ainda assim seria para jogar mais centralizado. E Miguel Borja, ou Borja, do Grêmio, tá na lista do Fluminense também de possíveis centroavantes, segundo a publicação do Netflix. Apesar de que nenhuma conversa foi iniciada ainda, o Fluminense ainda não fez ativamente algum contato para com o jogador para tentar a contratação dele. Qual que é a situação de Borja, assim? Ele está emprestado pelo Palmeiras. Enfim, o empréstimo dele lá pro Grêmio vai até o final de 2022.
22. Ele estava emprestado ao Júnior de Barranquilha, voltou, e aí voltou pro Palmeiras e foi emprestado pelo Palmeiras até 2022. Não fez um ano, acho que o pênalti ali no final mostra muito que foi o ano de Miguel Borja. Não fez um ano muito bom pelo Grêmio, até fez alguns gols e tal, 5 gols ali pelo Grêmio, mas vinha de um ano muito bom pela Colômbia, pelo Júnior de Barranquilla, destruindo. A gente viu o Borja mais uma vez meter muito gol na Libertadores. Só que pelo Grêmio foi o retrato talvez do time que foi rebaixado. No caso de Borja, meteu muito gol, como eu falei, na Libertadores. Naquela primeira fase meteu 2, aí depois meteu mais 1 na última fase ali do mata-mata, né? Aí na fase de grupos meteu gol na gente, inclusive, meteu mais 1 no River, outro no River, terminou com 6 gols na Libertadores, um número bem alto, né? O artilheiro, se eu não me engano, foi Gabriel Barbosa, que teve 10, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça. Então ele fez até um número alto, jogou muito bem quando jogou na Colômbia. No Grêmio, o Grêmio era uma bagunça absurda, então óbvio também que não dá pra te cobrar tanto. Fato é que Borja, enfim, se ele vier mesmo, eu vou fazer um raio-x, vou pegar a opinião do Grêmio, do Palmeiras, tentar pegar alguma coisa da passagem dele pelo Júnior também, até porque foram os últimos 1 ano e meio, né, que ele tava por lá. Assim, Borja nunca decepcionou em número de gols, efetivamente, né? Poucas vezes, você tem nos últimos anos dele, desde 2014, desde que ele voltou pra América do Sul, todo ano ele fez mais de 10 gols, à exceção de 2019. Mas todo ano ele fez. Em 2015 foram 13 gols. 2016 foram, cacete, você soma os dois ali, dá 39 gols. 2017, 10 gols. 2020, 20 gols. 2019, 6 gols, foi a única exceção. 2020... Eu falei 2018, 20 gols. 2019, 6 gols. 2020, 21 gols. 2021, 19 gols. Então é um cara que faz muitos gols. Só que foi alçado a um patamar acima. Tô falando muita palavra patamar, né? Foi alçado a uma escala, a um lugar acima do que talvez devesse. Enfim, mas ainda assim foi artilheiro da Libertadores 2016 e campeão com o Atlético Nacional. Artilheiro da Libertadores 2018 com o Palmeiras, né, fazendo 9 gols em 12 jogos. É um jogadoraço, assim, de bola em si. O problema é que às vezes ele rende, às vezes não rende. O patamar salarial dele é muito alto. O empréstimo dele com o Grêmio até o final de 2022, ao que parece, não deve ficar no Grêmio. O Grêmio não vai ter condições de pagar, deve tentar ali uma negociação com o Palmeiras. E não tem nenhuma vontade também por parte do Palmeiras de repatriar o jogador e atuar. Vale lembrar que o salário dele, segundo a informação do Netflu, é um pouco mais de 500 mil reais por mês. Acho um salário alto para um centroavante que é tão, em homenagem ao Fio aqui, quem viu lá a live do Canal 20, claudicante, tão irregular. Mas bola tem, assim, não tem como eu olhar um centroavante que nas últimas 6 temporadas, né, de 2021 para trás, fez 10 gols em todas elas, exceto uma, e na maioria ele fez perto de 20 gols e dizer que esse centroavante é ruim. Isso atuando no Santa Fé, no Atlético Nacional, no Júnior de Barranquilla, no Palmeiras, no Grêmio e no Cortuluá, que é um time aqui da Colômbia também. É um centroavante 2 vezes artilheiro da Libertadores. É um cara de qualidade, mas o momento e o custo que ele tem não compensam o futebol que ele tem jogado. E claro, a última imagem dele. A imagem dele no Grêmio e as imagens que ele tem no Palmeiras, né, pelo 2019, são muito ruins. Seria um jogador para recuperar. E aí vale destacar, Borja tem 28 anos. Ele não é velho, é jovem até, se a gente for olhar tudo que o cara já jogou na carreira. Porque vai lembrar, ele já teve isso, já foi pra Europa, já jogou no La Equidad, no Cortuluá, no Cúcuta, no Deportivo Cali. É um cara que já jogou pela seleção, enfim. É uma carreira muito extensa e seria um cara que viria no risco. Seria um risco pra gente. No caso de Borja, pela minha avaliação atual. Seria um risco que o Fluminense correria. Não é uma contratação cravada de ruim, por exemplo. Mas também tá muito longe de ser uma contratação, quando a gente olhar só os números, a gente vai achar que é um craque que é indiscutível de que é uma ótima contratação. E a gente sabe que não é assim. Tem outros problemas, inclusive, tal, questão de ânimo pra jogar e etc. Vamos aguardar. Hoje, como tá dito lá no Netflix, seria meio que a 4ª opção na lista. Tá atrás de Gilberto, atrás de Cano e atrás também de William Bigode. Se chegar até ele e for contratado, a gente faz o raio-x e traz mais informações aqui. Até a próxima. Valeu!